modo que nos cabe, diante de qualquer situação que venha a abalar, estremecer, contaminar as relações diplomáticas do Brasil, é papel do Senado Federal, naturalmente por dever constitucional, se pronunciar. Portanto, ao longo da última semana, nós tivemos uma grande repercussão acerca da fala do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, numa missão que fez à África, relativamente ao conflito entre Israel e o grupo Hamas e a Palestina na faixa de Gaza. De início, eu gostaria de reiterar o que este Senado Federal, através de sua presidência, já se manifestou de maneira veemente, que é a condenação veemente do ataque terrorista, e não há outro nome, um ataque terrorista perpetrado pelo grupo Hamas em 7 de outubro de 2023 contra civis israelenses e, portanto, reiteramos aqui o nosso repúdio ao ataque e nossa sincera expectativa de que reféns possam ser libertados e possa haver o encaminhamento de solução pacífica desse conflito. Da mesma forma, esta casa, por sua presidência, gostaria de repelir e repudiar reações que eventualmente sejam desproporcionais e o uso de força militar e de violência em excesso que porventura tenha ocorrido na reação militar de Israel na faixa de Gaza. Portanto, são duas vertentes absolutamente naturais de se perceber o repúdio e a veemência com o objetivo comum de se buscar uma solução pacífica. Contudo, o Senado Federal não pode aderir, compactuar ou se calar diante de qualquer afirmação de quem quer que seja, inclusive do senhor presidente da República, que compare a ação militar que está ocorrendo na faixa de Gaza com o Holocausto. O genocídio contra o povo judeu perpetrado pelo regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Não há definitivamente base de comparação da realidade atual com isso que viveu o povo judeu, que foi seguramente das maiores atrocidades da humanidade. Genocídio é o extermínio deliberado de um povo por motivos de diferenças étnicas, nacionais, raciais ou religiosas. No genocídio, há um plano para eliminar este grupo de pessoas com essas características. Foi exatamente o que aconteceu no nazismo e que rendeu o Holocausto na história da humanidade. Ainda que a reação feita pelo governo de Israel venha a ser considerada desproporcional, excessiva, violenta, indiscriminada, não há como estabelecer um comparativo com a perseguição sofrida pelo povo judeu no nazismo. Em relação à proporcionalidade da ação militar, existem instâncias próprias, como a comunidade internacional através da Corte Internacional de Justiça da Organização das Nações Unidas, que devem aferir se as regras de guerra estão sendo respeitadas ou não. Estamos certos de que uma fala inapropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render
uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada, pois o foco das lideranças mundiais deve estar na resolução do conflito entre Israel e Palestina. O governo brasileiro é mundialmente conhecido por sua diplomacia moderada, por sua diplomacia altamente qualificada. Então devemos mostrar nossa influência, a nossa contribuição para a pacificação do conflito, de modo equilibrado. Vossa Excelência podia me tipificar, já que Vossa Excelência entrou num assunto que essa casa tem se mantido calada em relação a isso, e Vossa Excelência trouxe à tona esse assunto, me tipifica o que está acontecendo lá com a morte de 10 mil crianças e mulheres e até agora quantos terroristas, que são terroristas, sim, do Hamas, foram mortos ou presos pelo Estado de Israel, pelo governo sionista de Israel. O povo judeu é uma coisa, que todos nós respeitamos, não confunda o povo judeu com esse governo de direita sionista de Israel. Não confunda. Ao povo judeu, todo o nosso respeito, a nossa solidariedade com o que aconteceu. Agora eu quero que Vossa Excelência me tipifique o que está acontecendo lá hoje. E depois eu vou falar sobre esse assunto e vou lhe colocar quem é que fez a Al-Qaeda, quem é que fez o Hamas, para estar acontecendo o que está acontecendo hoje. Quem está por trás de tudo isso. Então, presidente, as palavras do presidente Lula em solidariedade, em vivenciar, em olhar o que está acontecendo, Vossa Excelência me tipifique 30 mil vidas mortas, que nem morreu 700 mil pessoas no Brasil, e eu não vi nenhum histerismo na internet por parte da direita, por parte de alguns, nem por parte desta casa. Nem por parte dessa casa. Me tipifique o que é que matar 30 mil inocentes. E quantos terroristas foram mortos com esses ataques e tirar 1 milhão de palestinos. Dizer, vocês saiam daqui, vão para o gueto. Saiam daqui, porque nós vamos atacar. Me tipifique o que é isso. Não tem o que se comparar realmente com o Holocausto. É impossível. Até agora, o presidente Lula nunca abraçou uma deputada nazista, neta de ministro, e a direita quietinha. Vossa Excelência falou agora de um cara que morreu na Rússia, que andava com a suástica nazista. Ou vocês não sabem disso? Então, presidente, antes de Vossa Excelência falar e fazer essa reprimenda ao presidente Lula, aí não dá, presidente. E depois eu vou falar como filho de palestino, mas que fui solidário ao povo de Israel, ao povo judeu, quando o governo anterior recebeu uma nazista às escondidas. A Federação Israelita me mandou uma parabenização porque eu me posicionei. Mas tem senador, deputado, ministro do governo anterior que não ficou histérico, como eu estou vendo essa histeria toda. Então, eu não trouxe esse assunto à baila, porque é um assunto muito delicado. Mas Vossa Excelência fez questão de trazer. E nós vamos discutir essa questão. Em primeiro lugar, como presidente dessa casa, eu como senador líder do governo e judeu, evidentemente respeito a fala de Vossa Excelência e não estou tomando ela, com vênia do senador Omar, como reprimenda. Até porque Vossa Excelência destacou que o presidente Lula é um líder global e tem trabalhado incessantemente, não só nesse período agora da sua presidência, mas em outros, pela paz mundial. Até porque a guerra, ela é a derrota da civilização perante a barbárie. Os homens e mulheres deveriam usar mais a mesa de negociação para dirimir seus problemas, sejam de fronteiras, seja o que for, e não ir para a guerra que, no final, acontece o que está acontecendo. Só morrem inocentes. Morreram inocentes em Israel, com um ato bárbaro, terrorista,
que matou 1.200 e levou algumas centenas de reféns, os quais não sabemos quantos ainda estão vivos. Por outro lado, eu que sou judeu, vou repetir bastante isso, defendo a convivência entre dois estados, que tem que ter o direito de viver, progredir, prosperar. O Estado de Israel, onde não habitam apenas judeus, habitam católicos, muçulmanos, cristãos e de várias naturezas. E o Estado palestino, onde estão os habitantes palestinos, de diversas religiões também, porque nem todos necessariamente são muçulmanos. Eu entendo que aquilo que motivou, eu estive com o presidente da República ontem, no final do dia, o que motivou o presidente da República, até porque quem assistiu a fala inteira dele, não há nada a ser reparado quando ele se insurge contra o silêncio a que se refere o senador Omar Aziz, não dessa casa, mas das nações da Europa, da Ásia e de outros cantos, contra o absurdo que é tentar fazer o olho por olho, o dente por dente. É deplorável o ataque terrorista de 7 de outubro e, na minha opinião, é igualmente deplorável, por qualquer justificativa que seja, a chacina que está se fazendo sobre civis na Palestina. Não existe isso, presidente. É como se eu dissesse que, por uma medida de segurança em qualquer cidade brasileira, onde o tráfico tivesse instalado, que eu vou bombardear a cidade para matar o traficante. Seguramente o traficante fugirá antes e morrerão civis. E já morreram 30 mil crianças que valem tanto quanto as crianças e senhoras judias que morreram no Estado de Israel. Não vamos comparar seres humanos aqui. Todos merecem o respeito de todos nós. E eu estou à vontade, porque eu estou nesse partido há 45 anos, sou amigo do presidente Lula há 45 anos, e tive a naturalidade de ontem visitá-lo e dizer, não tiro uma palavra do que Vossa Excelência disse, a não ser o final, que, na minha opinião, não se traz à baila o episódio do Holocausto para nenhuma comparação, porque fere sentimentos, inclusive meus, de familiares perdidos naquele episódio, que era uma máquina da morte, com câmaras de gás. Mas é preciso também que os colegas saibam que dentro do Estado de Israel, a posição do primeiro-ministro Netanyahu não é unânime, muito pelo contrário. Ele, na verdade, para conseguir montar o seu governo, e eu não vou me excluir nas questões internas de Israel, precisam chamar os ortodoxos religiosos, que é a extrema, para montar o seu governo. E o que está fazendo? Uma limpeza étnica? Não sei. Porque o norte de Gaza já está todo no asfalto. Os prédios, edifícios já foram todos derrubados, aterrados e asfalto passado por cima. Então, presidente, eu quero lhe dizer que comungo com Vossa Excelência, e falo isso aqui por já ter comunicado a quem de direito, porque eu acho que a comparação não é pertinente. A comparação não é pertinente, mas a condenação da morte de civis, crianças, homens e mulheres na faixa de Gaza é um absurdo sob a desculpa de caçar o Hamas. Quando houve o episódio de 11 de setembro, os Estados Unidos, com o império que é, foi caçar Bin Laden e matou Bin Laden. Mas não saiu matando populares. O que o povo precisa é de desenvolvimento, de prosperidade. É isso que vai evitar a guerra. Então, eu quero dizer que eu comungo com Vossa Excelência, porque antes de estar aqui nessa tribuna, antes de me dirigir a qualquer órgão de imprensa, fui ao presidente da República e disse a ele que eu não tiro uma linha do que ele disse. Porque, como judeu, me sinto ofendido
O povo judeu não pode comungar com o assassinato de civis, sob qualquer desculpa que seja, até por termos sofrido, não só nós, porque foram testemunhas de Jeová, foram ciganos, foram homossexuais, foram deficientes, que morreram na máquina de morte. Então, eu só queria registrar que a motivação do presidente Lula, como Vossa Excelência fez questão de registrar, e por isso eu comungo, a motivação dele é da busca do cessar-fogo, que infelizmente hoje, mais um cessar-fogo foi interditado pelo voto, que tem o direito de veto, dos Estados Unidos da América, que propôs um colegiado de 16 países para tentar intermediar. Amém que os 16 países cheguem a um denominador comum, porque nós não podemos ficar vendo civis inocentes morrendo, como morreram em 7 de outubro e vem morrendo sucessivamente através do ataque do exército israelense. Então, eu estou muito à vontade, não misturo as coisas, para dizer que nós não podemos ser humanos apenas por nossos. Nós temos que ser humanos defendendo a todos os seres humanos. Muito obrigado. Senador